Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula, e a nossa aula, na verdade, é uma continuação da aula da semana passada sobre a consolidação do Estado brasileiro, primeira parte, e agora, chegando ao término desta aula, que tem como título, aulas 17 e 18, a política externa no segundo reinado brasileiro e o seu declínio. Então, se no primeiro momento nós estudamos as questões relacionadas a questão escravocrata do Brasil, a política interna e, obviamente, as questões que envolvia toda a sustentação da estrutura monárquica brasileira, que foram o período regencial até o golpe da maioridade, e, obviamente, depois o governo de Dom Pedro II. Nesse momento, nós vamos, então, trabalhar as questões que enfraqueceram, colocando um ponto final na segunda monarquia brasileira, obviamente, com a proclamação da nossa República, que se deu em 15 de novembro de 1889. Então, nesta aula, nós vamos, então, trabalhar esse recorte que vem da segunda metade, portanto, do seu reinado, e trabalhar os motivos que vieram a enfraquecer, ao passo que nesta data que eu acabei de mencionar, Dom Pedro, então, portanto, ele sai, ou seja, ele vai embora, ele abdica, deixando que os militares, na figura de Marechal Deodoro, então, pudesse proclamar e aí sim iniciar o que ficou conhecido como a República Velha Brasileira. Então, nós vamos entender as questões da política externa, que acabaram prejudicando e que acabaram culminando no declínio, e algumas coisas que aconteceram no período. Então, ele diz assim: a política externa brasileira, no segundo reinado, ela foi pautada pelas questões relacionadas aos conflitos da questão do não reconhecimento das províncias que estavam mais afastadas do centro da monarquia, portanto, do centro da elite, da pequena elite brasileira, e as políticas, e vamos colocar aqui a diplomacia, que não era bem uma diplomacia, mas era a Inglaterra tendo como estratégia enfraquecer, obviamente, a escravidão no Brasil, e porque a Inglaterra, neste período, já era a maior credora da monarquia brasileira, com o que se diz respeito a empréstimos de quantias, enfim, de trocas aí comerciais. Então, a coroa inglesa, meio que de maneira estratégica e passando desapercebida, ela forçava, do ponto de vista político, que o governo brasileiro tomasse medidas de diminuição e, por que não, abolir de uma vez por toda a escravidão, que para a Inglaterra, como a gente já tinha colocado na aula anterior, não era vantajoso, haja vista que para a Inglaterra um modelo republicano no Brasil traria muito mais benefícios econômicos e políticos do que propriamente manter aí esta fórmula, este modelo escravocrata. Bem, o que, de uma certa forma, relacionado às questões externas, o que vai impactar profundamente na monarquia brasileira, no governo brasileiro, será a Guerra do Paraguai. O Paraguai, portanto, na figura de Solano Lopes, tem pretensões expansionistas do seu território, porque o Paraguai ele não tinha e continua não tendo saída para o mar. Do ponto de vista econômico, era terrível, porque o Paraguai, para poder exportar os seus produtos agrícolas, pagava altas taxações para poder navegar do Rio da Prata, o único acesso para poder acessar o Oceano Atlântico, e pagava essas taxas principalmente para o governo argentino, que cobrava, obviamente, como se fosse um tributo, quando esses navios, então, passavam por ali, como se fosse uma forma de pedágio para poder, então, avançar. Nesse sentido, Solano, então, organizando, depois de anos, né, um grande exército, ele, dentro do seu planejamento estratégico de guerra e buscando maior aumento territorial do Paraguai e uma saída para o mar, ele vai atacar áreas
que ele considerava estratégia para atingir o seu objetivo. As áreas aqui que eu estou com o meu cursor, em amarelo, aqui na região do atual Mato Grosso, foram, essa parte amarela, foram regiões que o Paraguai teve uma certa facilidade em derrotar os exércitos brasileiros, porque era uma área longe dos centros do governo monárquico brasileiro, e a questão da logística em levar soldados ali, tanto os soldados do local quanto a Guarda Nacional, era muito difícil. Nesse sentido, então, aqui Solano teve uma certa facilidade em conquistar essas áreas. Nessa área aqui, mais próxima ao território argentino, aqui o Paraguai teve uma maior dificuldade, porque na medida que os exércitos estavam ocupando, de uma certa forma, acabou gerando grandes descontentamentos, principalmente ali com a chamada Bacia do Prata, porque tanto uruguaios quanto os blancos, né, quanto os argentinos ali, ficaram extremamente enfurecidos com o jeito e com a forma que o Paraguai, portanto, eles invadem o local através de saques e tudo mais. A partir então disso, o governo brasileiro, o governo argentino e do Uruguai, eles vão se unir, criando a chamada Tríplice Aliança. E essa união, ela tinha como inimigo comum o Paraguai, exatamente para acabar com as pretensões expansionistas, tanto do lado brasileiro uruguaio, quanto também do lado argentino. A guerra, ela acontece, o Brasil recebe financiamento da Inglaterra em relação a armas, em relação a dinheiro para poder, obviamente, formar tropas para poder lutar contra o Paraguai, e dentro dessa união, mais o financiamento inglês, o Brasil ele consegue importantes vitórias, principalmente na batalha naval, conhecida aqui como Riachuelo, porque foi através da tomada desse território que Brasil, Argentina e Uruguai começam um processo empurrando as tropas paraguaias e, obviamente, conquistando até chegar no território de Assunção. O Paraguai, portanto, fica numa defensiva e, a partir disso, foram sucessivas derrotas até que todos os territórios que foram tomados pelo Paraguai, eles voltam, obviamente, para Brasil, Uruguai e Argentina. Então, Solano, ele é morto aí em batalha e é restabelecido isso. Essa vitória, ela, de uma certa forma, ela inflama e o exército brasileiro sai muito fortalecido disso. Com a vitória do Paraguai, do ponto de vista, vamos separar duas coisas. Do ponto de vista político, houve um enfraquecimento da monarquia em relação às dívidas que foram feitas durante a guerra. Agora, do ponto de vista do Exército, das Forças Armadas, esta classe sai valorizada, sai como heróis, obviamente, do Estado brasileiro, por ter protegido a soberania e ter resgatado os territórios que o Paraguai tinha tomado, e obviamente que, eu vou usar um termo aqui, vão bater na porta do imperador e é claro que vão cobrar reconhecimento. Reconhecimento que não foi dado, e isso acabou chateando muito as lideranças militares do Brasil. Então, eu já vou entrar nessa parte que houve um enfraquecimento de vários setores que acabaram culminando no declínio, obviamente, na abdicação de Dom Pedro II. Outra coisa que também acabou prejudicando a imagem do imperador foi essa questão aqui, ó, a chamada Lei Bill-Alberden, que permitia às embarcações britânicas de guerra atacar navios negreiros. Alguns navios negreiros que vinham para o Brasil são atacados, e isso, de uma certa forma, enfraquece a posição do monarca em relação à Inglaterra, porque os negros, como vocês sabem, era mão de obra que alimentava as fazendas, a economia cafeeira do Brasil. Portanto, de uma vez só, Dom Pedro II vai desagradar a classe militar,
e vai desagradar a classe agrária, a elite brasileira, civil brasileira, porque, obviamente, os negros não chegariam ao destino final, que era as fazendas de café. Somado a isso, então, Dom Pedro II também vai sair enfraquecido numa questão que ficou conhecida como questão religiosa. Então, de uma maneira, para exemplificar, mas também para ser direto na nossa aula, 3 foram as questões que enfraqueceram e, portanto, deram ao fim a monarquia do Brasil. A primeira, a questão religiosa, sendo Dom Pedro II frequentador e sendo um maçônico, isso, de uma certa forma, atrapalhava e desagradava as relações com a igreja, né? E aqui no Brasil existia um sistema de padroado no qual a monarquia tinha o direito de escolher os cargos administrativos, os clérigos administrativos, e na medida que Dom Pedro afasta aqueles que eram ao contrário a esses grupos de maçonaria, o que vai acontecer? Ele também acaba enfraquecendo e terminando a relação que ele tinha com Roma. Essa foi a primeira questão. A questão militar foi do ponto de vista do não reconhecimento, obviamente, da não valorização, seja de posições administrativas no governo, seja por questões salariais, não houve esse reconhecimento, então, por isso, a questão militar também pesou. E terminando com a questão escravocrata, porque esse ataque a esse navio e, obviamente, as políticas que a Inglaterra já vinha fazendo com o Brasil, no enfraquecimento da prática do trabalho escravo no Brasil e percebendo a elite que o seu monarca não estava mais dando conta de manter essa estrutura econômica, então Dom Pedro II perde o apoio da igreja, o apoio dos militares e o apoio da elite cafeira brasileira, culminando, obviamente, na sua abdicação. Tudo bem? Paramos por aqui. Deixo como exercício as páginas 321, 22 e 23. E, num outro momento, como a gente sempre faz, nós teremos a nossa correção, os comentários e explicações destas páginas. Valeu e até a próxima.